YouTube, que é basicamente o meu nome, o canal do YouTube é Elton Lima Santos. Ok? Bom, vou fazer a apresentação aqui simples, rápida aqui para vocês. No primeiro assunto que a gente vai abordar técnico, né, do nosso conteúdo programático. Deixa eu abrir aqui para vocês. Por favor, vocês possam me confirmar se estão vendo agora um slide do histórico e evolução da zootecnia. Alguém pode confirmar para mim? Não, ainda não. Ainda não, gente? Não estão vendo, não? Boa tarde. Esperar um pouquinho aqui. Agora foi. Boa tarde. Ah, então tá tudo bem. Pessoal, agora sim. Como eu disse, ok. A gente teve um probleminha no sistema da UFAL durante essa semana, né? Eu acho que desde segunda ou final de semana. Então, tanto o Moodle, quanto o sistema acadêmico, o C-Web, quanto o Moodle, todos ficaram fora do ar, devido a um problema técnico lá no campus principal, né? E aí ficou difícil, eu não consegui postar todas as coisas no Moodle, mas já enviei em PDF para vocês esses slides da aula de hoje, e também o link do Padlet, que não fica hospedado no sistema da UFAL, né? Não fica hospedado pela UFAL. Vocês têm acesso já a uma série de informações lá. Inclusive esses slides também, né? Que eles estão no formato do Prezi, que é uma forma de apresentação online. Vocês podem colocar também no Google Prezi Elton Lima Santos e vocês vão ter acesso aos slides, a todo o material de aula que vocês podem ter disponível de minha parte. Ok? Pronto, já comecei a gravar, vou só tirar aqui a minha imagem, colocar os slides do histórico e evolução da zootecnia, que é basicamente um assunto dos principais que a gente tem. Também eu solicitei e vou colocar no Moodle, mas vou colocar daqui a pouquinho também um link de um vídeo no YouTube, na verdade é uma live, feita pela professora, que é minha amiga, né? A professora estudou comigo, a professora Carla Cordeiro, a professora do Instituto Federal de Satuba, que também falou um pouco sobre a história da zootecnia. Claro, no seu início, né? Fez uma live, conversou um pouco com outro professor sobre isso. Eu enviei uma mensagem para ela, ela permitiu que eu passasse para vocês. E como ela é minha amiga também, eu tenho uma boa relação. Chegamos a ser estudantes da mesma turma, né? Quando graduados em zootecnia, a gente tem uma boa proximidade. Ela permitiu que isso acontecesse. Bom, mas de modo geral, vou passar aqui os slides para vocês. Pretendo ser rápido, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu não estou visualizando agora o chat, mas quem quiser pode abrir o microfone e falar, interromper sem nenhum problema, ok? Vamos ver se vocês estão vendo. O slide foi passado aí, gente? Vocês podem confirmar para mim? Alguém pode confirmar oralmente para mim? Foi sim, professor. Tá passando. Ok. Ok, quando a gente fala sobre a história da zootecnia, ela tem a história do mundo, né? Como começou, como a gente pode entender de como foi a zootecnia, ou a história também no Brasil, que de certo modo é recente comparada a outras profissões. No mundo como todo, a zootecnia como ciência, ela passou por períodos diferenciados, né, ao longo do tempo. Mas a gente pode entender assim como uma pré-zootecnia, quando os homens começaram a se fixar no meio ambiente, deixaram de ser nômades, isso há muitos anos, né, antes de Cristo, desde a Idade da Pedra, 7.000 anos antes de Cristo, tem relatos, né, que o homem já explorava, de certo modo, os animais para obter alimento, para ajudar na agricultura, né, no trabalho, na locomoção, no caso de cavalos e outros animais, defesa, no caso de cães, né, gatos, no caso para combater pragas como ratos. Então já se tinha, né, esses primeiros relatos. Também tem alguns relatos sobre a utilização dos animais pelos seres humanos, dos arianos e semitas, que são povos bastante primitivos. Então tem passagens, né, escritos sobre essa questão. Entretanto, isso
do início, a gente for pensar, o homem, ele caçava, né? Caçava, pescava. Quando ele começou a se fixar em sociedade, em comunidade, ele começou a pensar que tinha que manter os animais em confinamento e assim também poder ter que cuidar deles, alimentar, para fornecer leite, para fornecer carne, né? E aí ele se alimentar. Então isso tem, desde as pinturas rupestres, a gente consegue ver, né, essa interação do ser humano com vários animais, inclusive animais que antigamente tem. Eu até estava assistindo recentemente na televisão um documentário sobre o Egito Antigo. Então tem animais tipo girafas, que até hoje não são domesticados, que ninguém sabe, né, se antigamente as pessoas, o ser humano domesticou esses animais e usou de alguma forma. Só para vocês terem ideia que a zootecnia, enquanto ciência, né, bastante antiga, esse cuidado que os seres humanos tinham com os animais. Mas ao longo do tempo, né, isso foi se aprimorando, e à medida que as sociedades foram se desenvolvendo, começaram os primeiros escritos específicos sobre o cuidado com os animais, as criações de animais. E a Grécia Antiga foi um berço, né, da civilização, principalmente de muitos intelectuais, onde a gente consegue ver aí que em 450 anos antes de Cristo, algumas obras Parou em alguém aí também ou só parou aqui pra mim? Tô travando aqui também. Parou tudo aqui. Caramba, entrei agora, pô. Que merda. Professor, não sei se tá escutando a gente, mas travou aqui. Elton, professor Elton. Parou, hein? É Deus mandando dizer que não tem aula. Acho que a internet dele caiu. Prof. Caiu. Também. Ele saiu, foi? Foi um aviso, gente. A aula acabou. Foi ótimo, amei. Justamente, foi ótimo, gente. Tchau, até a Pessoal, próxima, pessoal, tá? até a próxima quinta. Até a próxima Até quinta, a pessoal. próxima. Até Olá, a próxima. Opa! Oxê, o professor voltou. caiu. Caiu a internet, eu acho que deu a travada. Mas eu tava ouvindo vocês falando, viu, tudo. E vai ter aula sim, viu, Davi? Não se preocupe, não. Chega, me deu uma alegria. Mas é coisa rápida hoje, viu, gente? Eu acho que deu uma travadinha aqui. Eu vou tentar repassar de novo a apresentação para que vocês possam acompanhar, certo? Se travar, vocês falam de novo. Eu estava ouvindo vocês. Eu estava falando e talvez vocês não estivessem me ouvindo. A gente tava triste aqui, pessoal, quase chorando que a aula tinha acabado. Tá bom, então, eu vou acreditar. Vamos lá olhar aqui. Não se preocupe, professor. A gente ficou muito triste. A gente queria que o senhor voltasse. Ah, tá bom, tá certo. Acredito sim, Davi. Obrigado. Só um segundinho, viu, gente? Deixa eu mudar aqui, fazer outra forma de apresentação aqui no PDF, para ficar mais fácil para vocês. Talvez o peso aqui da apresentação. O atraso. E aí, professor Elton, e aí, turma? Olá, boa tarde. Deixa eu gravar de novo. Continua gravando aqui, vamos lá, continuar. Deixa eu só colocar novamente aqui a apresentação. Bom, vocês confirmam para mim que estão vendo aí a apresentação? Está em PDF. Sim, tô vendo. Confirma? Confirmo. Ok. Deixa eu ver se ele coloca aqui em tela inteira, né? Ok. Bom, agora sim, né? Bom, a gente estava falando sobre a zootecnia que passou pelo... Vocês chegaram a... Eu cheguei a falar isso, eu acho que foi no próximo slide que travou, não foi? Não foi no slide? Falando sobre a Grécia Antiga e... Ok, perfeito. Mas se quiser repetir, entrou eu e um bocado aí agora. Não, basicamente, gente, o que eu estava falando aqui, para quem entrou depois,
A gente falando como é que começou a zootecnia, né? A gente está falando sobre a história e a evolução da profissão da zootecnia. A gente vai chegar nos dias de hoje, mas começou desde muitos anos, né? 7.000 anos antes de Cristo, quando o homem começou a se fixar no local e começou a cuidar dos animais. E depois, evolutivamente, a Grécia Antiga, há 450 anos de Cristo, algumas obras foram publicadas dos grandes intelectuais da época, que foram marcos para a questão da criação dos animais. Então, Epicarnes, em 450 anos antes de Cristo, ele desenvolveu uma obra chamada Tratado de Medicina Veterinária e Higiene do Gado, que tratava da importância da saúde para o desenvolvimento dos animais de criação. Já Hipócrates, vou passar um segundinho aqui. Bom, deixa eu só... Ok, todo mundo vendo aí? Já Hipócrates, o que é o pai da medicina, considerado pai da medicina, né, também na Grécia Antiga, em 390 anos antes de Cristo, uma obra chamada Corpus Hippocratium, ele descreveu as principais doenças dos animais e sua terapia. Já tem gente entrando aqui, deixa eu só um segundinho. Tá todo mundo vendo aí a apresentação? Sim. Sim? Ah, ok. Sim, professor. Perfeito, tudo bem. Depois Xenofonte, que era um general da cavalaria, afinal, grande parte dos animais de interesse zootécnico nessa época eram animais para a guerra, né? Principalmente cavalos para a guerra. Então, ele publicou uma obra, isso antes de Cristo, né? 350 anos antes de Cristo, chamado Anabasis, que já falava sobre equitação e criação de equinos e também o uso alimentar, né? Porque os cavalos, a carne de cavalo também era utilizada para alimento. Até hoje, né, em alguns países. Aqui a gente não tem muito costume, a não ser de forma clandestina, mas em outros países a carne de cavalo é bem comum. Aristóteles, em 300 anos antes de Cristo, descreveu também uma outra obra chamada História dos Animais, que descrevia também sobre a fisiologia, a reprodução, a anatomia, enfermidades e o tratamento dos animais. Então vocês viram que a Grécia Antiga foi um dos berços iniciais de obras marcantes na área de cuidado com os animais, de modo geral. Também aí, de uma forma cronológica, na Roma Antiga, e principalmente na época do Império Romano, onde dominou grande parte do mundo, né, conhecido, Vigêncio, ele publicou uma outra obra chamada De Re Militare, onde descrevia a equitação e sanidade dos equinos e outros animais. Pessoal, se eu só fazer uma pergunta, vocês estão, que aqui está tendo um ruído de uma obra aqui perto, mas está atrapalhando vocês aí? Não, tá tudo certo. Tá ok, então. Bom, também Catão, em 100 anos antes de Cristo, na obra De Re Rusca, descreveu as doenças dos animais, distinguindo inclusive as transmissões e a importância da quarentena, né? Vamos dizer, as principais zoonoses, ou seja, doenças transmitidas, né, entre animais e homens, né, entre o ser humano e os animais. Então, você vê que antes de Cristo, 100 anos antes de Cristo, já tinha descrição disso. E, inclusive, a importância da quarentena, né, como meio eficaz para poder diminuir a infecção e a disseminação dessas doenças. De uma forma ainda cronológica, Vigílio, 70 anos antes de Cristo, publicou uma obra chamada Geórgias, onde ele descrevia a conformação ideal de bovinos de combate, de cavalos de sela e de tração, e as recomendações que seriam recomendações ideais para a criação dos animais. Então, ainda nessa parte, muitos desses animais, inclusive os bovinos, eram utilizados para a guerra, não só para alimentação, para a guerra, para ajudar na agricultura, no trabalho, além dos cavalos também, que eram muito velozes, muito utilizados na guerra. E aí já tinha a descrição, né, de como cuidar dos animais para cada tipo de finalidade. Vocês vão vendo que as obras, né, elas foram evoluindo e sendo mais específicas, né? Por exemplo, o Vigílio, nessa obra, em 70 anos antes de Cristo, já descrevia que existiam cuidados para os animais que seriam para sela, para tração ou para o combate. Plínio, um outro pensador da Roma Antiga, em 50 anos antes de Cristo, descreveu também formas de criação e enfermidades numa obra chamada História Natural. Então, foi evoluindo com várias obras, eu só citei algumas aí da Grécia Antiga e da Roma Antiga,
Mas aí foi evoluindo em várias obras, o estudo dos animais, a exploração dos animais para benefício do ser humano aconteceu e foi evoluindo ao longo do tempo. Vamos dizer que já lá entre 1565 a 1821, né, surgiram muitos trabalhos, né, onde o animal era considerado um mal necessário, ou seja, digo mal, mas no sentido de mal, vamos dizer assim, era necessária a utilização dos animais, né? Seja para o campo, se pensar em arar o campo sem animal, era meio que, não era impossível, mas era muito mais complicado. Quando você utilizava um bovino para puxar um arado, então era muito mais fácil. Então, vários pensadores e filósofos da época, né, eles descreviam isso, de que era necessário ter os animais e cuidar deles. Não que seja necessariamente um mal, mas era necessário ter esse cuidado com eles para poder explorar esses animais com as suas finalidades. E aí, em 1700, Robert Booker foi um dos pioneiros na seleção de bovinos para essas finalidades, ou seja, até hoje existem raças de bovinos que são específicas para o consumo de carne, outras específicas para a produção de leite, e aquelas outras raças que podem servir hoje em bem menos utilidade para arar a terra. Né? Eles têm conformações diferenciadas, tamanhos, força diferenciada, até cor da pele, tudo influencia, né? Essa finalidade que teria os animais. Já em 1730, na época dos naturalistas, também muitos cavalos foram direcionados para a guerra. O exército que tinha cavalo, ele era o exército mais forte. E aí se tinha que ter muito cuidado. O cavalo, ele tinha um valor muito grande nessa época aí. Mas aí, já evoluindo, e essa data é uma data marcante, né? Melhor, esse ano, nessa época, em 1844, o conde francês chamado Adrien Gasparin, que era um conde francês, escreveu uma cátedra, uma cadeira chamada Curso de Agricultura, onde ele citou pela primeira vez a nomenclatura zootecnia, que até então só quem estudava, né, quem estudava para aprender algum ofício assim mais aprimorado, né, eram quem tinha muito dinheiro. E o Adrien de Gasparin, que era um conde, ele era, vamos dizer assim, um professor, né, como se fosse uma universidade, uma faculdade, uma graduação, né, nessa época. E ele ensinava cuidados com a terra, no meio rural, técnicas, né, que se tinham ainda em 1844. E aí, pela primeira vez, ele separou uma matéria, num curso chamado Curso de Agricultura, separou uma cátedra chamada Agricultura e outra chamada Zootecnia, onde ele separava o cuidado com os animais e os cuidados com as plantações, com as plantas, com os cultivos. Então, isso rendeu por muito tempo esse entendimento diferenciado, né, dos cuidados com os animais e com os cuidados com as plantas, né, vamos dizer assim. Aí, já próximo disso, em 1848, no Instituto Agronômico de Versalhes, que é onde o Adrien de Gasparin tinha essa cátedra, né, o Conde de Gasparin, ele criou uma série de disciplinas nessa área de zootecnia, onde criava, por exemplo, cuidados e criação com os bovinos, cuidar alimentação dos cavalos, cuidados e alimentação dos animais de estimação. Então eu não sei qual eram as cadeiras da época, mas é como se fosse um curso, né? Uma cadeira, uma cátedra, do que se chama, de disciplinas na área de produção animal. E nesse sentido, Émile Baldemé, em 1849, fez esse curso e apresentou a primeira tese, né, dessa cátedra, vamos dizer assim, que se chamou O Animal Doméstico é uma Máquina Viva, Transformadora e Valorizadora dos Alimentos. Foi a primeira tese descrita na cátedra de zootecnia, vamos dizer assim, na disciplina, no curso de zootecnia, que até então não era um curso, né? Era uma chamada cátedra, um conhecimento que se tinha. Inclusive, essa foto aí, gente, é uma foto da capa da tese do Émile Baldemé, que estudou, né, essa cátedra de várias disciplinas criada pelo Conde de Gasparin, e teve como título O Animal Doméstico é uma Máquina Viva, Transformadora
e valorizadora dos alimentos. Então, essa ideia de trabalhar com os animais, explorar, né, os animais e tirar deles os proveitos, principalmente alimentos, que nesse caso, né, da cátedra de zootecnia, tinha essa finalidade também. Sabendo que hoje a zootecnia evoluiu muito e não é só isso, né? Não é só produzir alimento, tem muitas outras coisas que a gente vai ver com o decorrer do tempo. E aí veio foi evoluindo a zootecnia, principalmente com o aperfeiçoamento das raças, né? Com iniciativas de raças, ou seja, raças para produzir mais carne, para produzir mais leite, como essa figura aí, ó, um animal melhorado geneticamente de uma forma, né, de excelência para a produção de carne. Começaram a existir as associações de raças. Não sei se algum de vocês, né, eu vi algumas coisas no grupo, assim que inclusive está lá na Expo Agro, mas existe um julgamento de raças lá na Expo Agro. Então, uma raça Nelore, ela tem o padrão da raça, principalmente para a finalidade de produção de carne, né? O padrão de Girolando, ela tem outra finalidade, né? Existem animais com dupla finalidade, produção de leite e produção de carne, no caso de bovinos. Mas existe julgamento e associações de raças de vários tipos. Tipo, vocês vão ver lá, e é bem interessante para quem for na Expo Agro, julgamento de equídeos, ou da raça manga larga machador. Você vê que eles têm lá uma exigência em relação ao tipo da marcha, a forma que o animal marcha, né, a conformação dele. Então tem essas exigências em relação às associações, e esse aperfeiçoamento vem de muito tempo, né? Essas raças foram aperfeiçoando, vez ou outra cria-se novas raças, mas até então vai ocorrendo o aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento dessas técnicas, né, não só das raças, levou, por exemplo, ao frango de corte, que em 1957 ele era batido com 905 gramas e com a idade de 56 dias, e ele chegou em 2005, até hoje, né, em 2020, a ser abatido com 42 dias, com 42 dias e 4,2 kg. Já com menos dias e abatido mais pesado. Isso fruto do conhecimento técnico, né, da nutrição, do melhoramento genético e das condições de manejo e ambiente que se fizeram nos animais. Estou citando o exemplo aí do frango de corte, porque a evolução foi não foi rápida, né? Se a gente for pensar numa idade cronológica do ser humano, mas foi muito rápido em relação à evolução da própria espécie, né? Do animal, que ele dobrou ou quase multiplicou por 4 o seu peso e diminuiu a sua idade de abate somente com o melhoramento genético, com a alimentação e com o manejo e o ambiente e a melhoria do ambiente desses animais. Muito diferente, gente. E aí eu abro um parênteses para vocês sobre a história do que se coloca de frango, colocar o hormônio no frango para poder ele crescer muito rápido. Eu não sei se acredito que alguns de vocês já possam ter ouvido ou lido isso. De vez em quando a gente acha lá, vai no supermercado comprar um frango e acha um cartaz lá, o frango, o quilo tá R$5, frango sem hormônio. O ser vivo, naturalmente, ele tem hormônio e uma série de hormônios, né? Hormônio de crescimento, hormônios reprodutivos, hormônios fisiológicos para o desenvolvimento natural de qualquer ser vivo, né? Entretanto, uma carne natural sem hormônio, ela é impossível. Talvez o que queiram dizer ali é que não foi introduzido externamente hormônio nesse animal. E aí, nesse sentido, não tem mesmo hormônio exógeno, um hormônio a ser colocado, aplicado nesse animal. E, na verdade, isso é muito balela, essa questão de hormônio em carne de frango, porque o pessoal começou a perceber que o frango crescia muito rápido e entender que isso era porque estavam se aplicando hormônio de crescimento no frango, para ele crescer muito rápido e ficar muito gordo, rápido e ser abatido em poucos dias. Na verdade, se você for pensar, o hormônio, ele é uma proteína. Se você colocar um hormônio na ração, ela vai ser digerida como proteína e não tem sua função somente como fonte de proteína. E se você for aplicar, né, injetar no frango, é muito caro, né, para você injetar. Fora que imagine um galpão com 1 milhão, você aplicar um por um, né, um hormônio no frango é um trabalho tão grande, não paga o custo dele, né, a aplicação de um hormônio de crescimento. Além do que, não existe comprovação de que a aplicação de hormônio de crescimento de forma exógena, aplicando no animal, na carne, vai ter algum efeito,
Isso não tem nada comprovado. De certo modo, isso é muito balela. Às vezes talvez alguém que produza carne de boi e diz, coma carne de boi, porque carne de frango tem hormônio e vice-versa. Aí fica esse jogo aí de cadeias produtivas somente para ludibriar o consumidor. Afinal, carne de frango, como a carne de suíno, como a carne de coelho, como a carne de peixe, todas podem ter hormônio nas quantidades naturais, que normalmente depois do animal ser abatido, isso tudo vai sendo metabolizado e não vai ser mais utilizado. Então não tem problema nenhum. Então, carne de forma genérica, assim, carne de frango não tem hormônio, não tem nem necessidade e não tem usabilidade, né, você utilizar hormônio em ração de frango de corte. Isso aí é fruto somente de melhoramento genético e alimentação. Assim também como o suíno, que foi melhorado, né? Com o tempo, houve aprimoramento científico, aquele suíno que era gordo, que tinha muita banha, muita gordura, hoje ele é um suíno light, que tem bem menos gordura, né? É um suíno bem musculoso, e isso é fruto do aprimoramento científico, do melhoramento genético. E a qualidade dos seus produtos foi melhor também, a carne. Então, ainda existem raças que produzem muita gordura e são utilizadas para isso, para produzir gordura mesmo. Então, podem ser melhoradas para produzir gordura, mas grande parte dos suínos, eles têm bem menos gordura, né? Isso quando a gente sabe a diferença entre suíno e porco, né? Porco é aquele criado na lama, que hoje em dia não é tão raro a gente ver na periferia, vamos dizer assim, das cidades, mas o porco, ele hoje é criado de uma maneira com muita higiene, de forma a seu produto final, que seria a carne para a gente, ser um produto de alta higiene, né? Tranquilo, gente? Aí eu estou falando muito rápido, falando demais, posso continuar? Pode continuar. Ok, eu não estou enxergando o chat nem nada, mas quem quiser pode interromper aí, tá? A zootecnia como arte e ciência. A zootecnia como ciência se sustenta a partir do termo zootecnia, que é um termo grego no qual definiu a zootecnia, e quer dizer zoon, animal, e techne, arte. Por isso o nome zootecnia. Né? Vamos dizer, é a arte de criar os animais, vamos dizer assim, de uma maneira bem generalista. Tendo como objetivo a zootecnia realizar o perfeito conhecimento dos animais domésticos, melhorando sua nutrição, sua sanidade, seu manejo e sua genética, para desta forma obter deste grupo de animais uma maior produtividade econômica possível de seus produtos. A gente pode abranger e abrir ainda bem mais esse conceito, mas basicamente é isso. A gente utiliza os animais, né, de maneira mais econômica possível, mais produtiva possível, para tirar proveito e explorar o máximo. Hoje a gente pode aumentar esse conceito, porque os conceitos de animais de estimação, do qual economicidade às vezes não adentra tanto a esse conceito, também está muito dentro da zootecnia, o bem-estar só dos animais, né, em relação à exploração econômica. Então isso também tem relação com a zootecnia. Como conceito de zootecnia, vale a pena destacar o conceito que foi dado por Otávio Domingues. Esse que é considerado o pai da zootecnia brasileira, né, um brasileiro há muito tempo, né, foi um dos criadores, né, do curso de zootecnia no Brasil, quando ele disse que a zootecnia, como conceito, é a ciência aplicada que estuda e aperfeiçoa os meios de promover a adaptação econômica do animal ao meio ambiente criatório e deste ambiente ao animal. E, ou seja, não envolve uma série de questões, inclusive questões como a exploração dos animais ou o cuidado dos animais, né, para a preservação da própria espécie. Não sei se alguém já foi ali depois de Paripueira, por ali em Porto da Rua, Porto de Pedra, ali tem uma área de preservação do peixe-boi. E tem os zootecnistas. Eu não ouvi. Foi isso? É maravilhoso, é muito bom. Eu já fui. Foi? Desculpa, eu me empolguei. Não, tudo bem. Eu também já fui, é bem legal, né? Se Deus quiser, eu quero levar uma turma lá para ver o trabalho que tem os zootecnistas trabalhando lá com os peixes-boi.
né? E o trabalho que ele faz, ele cuidando da alimentação e dos cuidados que ele tem, junto com uma equipe multidisciplinar de biólogos e veterinários, mas a parte dele, né, como é que ele atua na conservação da espécie peixe-boi lá. Então é muito interessante, e você vê, é a zootecnia também, trabalhando na conservação. Além também que tem muitos zootecnistas, é uma área importante, trabalhando com animais de estimação, com cães, gatos, com a nutrição, com o comportamento. Eu estou para convidar na verdade, ela é ex-aluna minha, né? Não que eu seja muito antiga, eu comecei muito novo a lecionar, a ser professor, mas ela foi minha aluna, eu estava começando na faculdade, e hoje já é uma profissional, né, bem renomada, ela está em São Paulo agora, e ela tem uma empresa de comportamento de cães e gatos. Ela já fez uma live para a Associação Brasileira de Zootecnistas, mas eu vou chamar ela para ela conversar com vocês também um pouquinho sobre essa ideia dela, dela trabalhar com comportamento. Parecido, assim, claro, tem diferença, mas parecido com o que faz um cara muito conhecido, talvez um dos zootecnistas mais conhecidos do Brasil, que é o Dr. Pet, Alexandre Rossi. Não sei se alguém já conhece, né? Eu conheço bem, já conversei bastante com ele, né? Quem sabe aí, de repente, ele não pode dar o ar da graça aqui pra gente na nossa disciplina, numa live, alguma coisa do tipo. Ele é muito ocupado, né? Uma vez, em 2011, ou seja, há 9 anos atrás, a gente fez um evento na UFAL, foi um evento nacional, que é o Zootec, Congresso Brasileiro de Zootecnia, e a gente já conhecia ele, né, de muitos eventos, congressos, eu e outro professor, o professor Fábio Fregadola, e a gente convidou ele para vir para Maceió, para dar uma palestra. Ele aceitou isso em 2011, viu, gente? Faz um tempão. Ele aceitou, disse que vinha tudo, mas aí os custos para ele vir foram muito altos, né? Foram quase R$ 8.000, ou seja, ele não quis pedir dinheiro para ele, era só de hotel, de hospedagem, de não sei o quê. Foi quase R$ 8.000, e a gente terminou desistindo, né? Ele vinha de graça para a gente, mas os custos da vinda dele, de equipe, de tudo, era muito caro. E aí a gente terminou desistindo. Mas quem sabe online a gente consegue dar um alô para ele aí, ele dá um alô para a gente, né? Mas é um cara muito conhecido, trabalha com comportamento de animais. Não só com cães e gatos, né? Comportamento de vários animais. Animais de estimação, zoológico e tudo mais. Mas é um cara bem conhecido. Além disso, a zootecnia também trabalha com animais de produção, com frango de corte, galinha poedeira, como é mais comum e mais conhecido esse ramo da zootecnia. De modo geral, a zootecnia é uma profissão que está inserida nas atividades econômicas, né, porque tem que entender de produção, de produtividade, rentabilidade ao produtor, mas também social, né, na geração de empregos, na fixação do homem no campo, na produção de alimentos, sendo considerada, né, porque ainda muita gente não conhece, mas quando conhece sabe que pode ser considerada uma das profissões mais importantes do país, que produz alimento, né? Tem essa importância social de produzir alimento e alimento de qualidade. Vamos aqui voltar para o Brasil, né? A gente falou muito de zootecnia. E voltar aqui para o Brasil, né? Como foi que surgiu o curso a profissão, o curso de zootecnia no Brasil? Começou lá no sul, em 52, já existiam muitos agrônomos, veterinários, biólogos trabalhando na área de zootecnia. Já existia zootecnia, por exemplo, na França, né, que vocês viram desde, né, do século passado, existia zootecnia lá. Em outros países também já existia o curso de zootecnia, que vou falar já, que em outros países existe, né, o curso de zootecnia, mas no Brasil ainda não existia. Existia o curso de agronomia e veterinária, que eram os cursos mais próximos, né, na sua funcionalidade. E aí, um grupo de agrônomos, né, e veterinários se juntaram e disseram, olha, vamos criar o curso de zootecnia aqui no Brasil. E aí, esses profissionais que tinham sua formação na zootecnia, em 52, no restaurante Renner, após um encerramento de uma reunião anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia, segunda reunião, porque existiam vários profissionais que já trabalhavam com zootecnia, mas não eram zootecnistas. Eram zootecnistas de fato, mas não de formação, né? Principalmente agrônomos e veterinários, mas tinham biólogos também que trabalhavam na área de zootecnia, eram zootecnistas, porque exerciam a zootecnia, mas não existia um curso, não existia um profissional, uma regulamentação profissional para um zootecnista no Brasil. E aí, depois de algumas reuniões, eles falaram, vamos fazer, né, o curso de zootecnia aqui. E aí foi muito discutido isso, viu? Sei que em 53, no Rio de Janeiro, foi aprovado, assim,
nessa reunião, a primeira matriz curricular que foi feita pelos professores de São Paulo, dizendo, olha, essas seriam as disciplinas básicas, né, para o curso de zootecnia. Sendo uma data marcante o dia 13 de maio, né? E isso aí, ó, você vai vendo em 53. Então faz tempo, né? Mas somente em 66, no dia 13 de maio, é que foi criado o primeiro curso de zootecnia no Brasil, né, que foi feito lá no Rio Grande do Sul, na PUC Uruguaiana. Isso aconteceu no dia 13 de maio, por isso o dia 13 de maio é considerado o dia do zootecnista, que foi o dia da primeira aula do curso de zootecnia, do primeiro curso de zootecnia no Brasil. Isso aconteceu em 1966, né? Isso na Pontifícia Universidade Católica, uma faculdade particular, em Uruguaiana. O segundo curso a existir no Brasil já foi na Universidade Federal e Pública, que é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em 69. A terceira foi na Universidade Federal de Santa Maria, em 1970. E seguiram-se várias outras cursos, como a Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, em Recife, onde eu tive o prazer de fazer meu mestrado e doutorado, estudei lá também, uma ótima universidade, mas já bem antiga também, né? Foi criado o curso de zootecnia lá na década de 70, em Jaboticabal, em São Paulo. Então, todas essas faculdades foram sendo criadas, né, nessa época, sendo que o primeiro curso foi em 1966, no dia 13 de maio, na PUC Uruguaiana. A profissão do zootecnista, entretanto, só foi regulamentada, ou seja, só tinha uma lei dizendo o que o profissional zootecnista fazia em 68. Ou seja, em 66 não existia nenhum profissional formado ainda, então não tinha como regulamentar uma profissão de zootecnista, porque não existia nenhum zootecnista no Brasil. Em 68 foi, sim, regulamentada uma legislação relacionada ao profissional. Vou contar essa historinha para vocês aqui, bem interessante, porque isso leva a recomendações até hoje sobre a funcionalidade, né, a regulamentação da nossa profissão de zootecnista. Entendam aqui comigo, em 66 foi criado o curso, e aí em 69, na década de 70, foram criados outros cursos, e a regulamentação da profissão foi feita em 68. Era necessário regulamentar, porque já existia um curso, e as pessoas que iriam se formar de início da primeira turma, né, de 66, eles tinham que existir enquanto profissão. E aí, em 68, foi feita uma regulamentação. Entretanto, em 68, né, em 68, houve a regulamentação da profissão pela Lei 5.550, em 12 de julho de 69, onde foi aprovado foi em 69, através de parecer 406, resolução número 6, e diz, né, a existência do curso de zootecnia, fixa o currículo mínimo. E nessa época, quando da criação do curso, houve muita polêmica, porque não existia nenhum profissional formado. E muitos daqueles, principalmente agrônomos e veterinários, isso nessa época, faz um tempão, brigavam para dizer, olha, o zootecnista vai atuar na nossa área, sabendo que ninguém é dono de área nenhuma. A questão de atuar profissionalmente depende da competência de cada profissional, né? Isso é notório, todo mundo há de saber. E aí teve brigas nessa época, como vocês estão vendo aí, defensor da Faculdade de Zootecnia agredido pelo engenheiro agrônomo, Faculdade de Zootecnia, a primeira da América do Sul. Ou seja, na América do Sul não existia zootecnia ainda nessa época. Faculdade de Zootecnia vai ser inaugurada dia 13 em Uruguaiana, então foi notícia de jornal a criação do curso de zootecnia. Entretanto, nessa época não existia nenhum zootecnista formado. E a lei feita lá, a lei número 5.550, de 12 de junho de 69, ela dizia lá que o exercício da zootecnia poderia ser feito por outros profissionais, como agrônomos e veterinários, desde que registrados como zootecnistas no conselho profissional. Por conta dessa questão, porque não tem, se a gente dissesse, o que o zootecnista faz, tipo, uma função que o zootecnista formular uma ração, fazer ração para animais, formular e processar ração para animais. Só pode fazer isso quem for zootecnista. Se a gente dissesse isso nessa época por lei, todos os animais do Brasil iam passar fome e iam morrer, porque não existia nenhum zootecnista.
E mesmo depois de alguns anos, se você chegar e fixar isso, só quem pode fazer isso é um zootecnista, ia ser complicado, porque no início do curso ainda existiam poucos cursos, poucos profissionais no Brasil todo. Por exemplo, Alagoas não existia curso de zootecnia aqui, então aqui tem que vir alguém de outro estado para vir para cá para fazer uma ração. É uma coisa totalmente fora de lógica se a gente deixasse somente o zootecnista para fazer esse tipo de função. Estou citando uma só, viu? As funções zootecnistas, as competências são muitas outras, que eu vou citar para vocês também. Mas estou citando uma só. Por conta disso, nessa época, dizia a Lei 5.550 que o agrônomo e veterinários podiam exercer a zootecnia desde que registrados como zootecnistas. Entretanto, essa lei ela pendura até hoje, então hoje agrônomos zootecnistas podem exercer a zootecnia desde que registrados no Conselho Profissional, né, de zootecnia, que é o Conselho Profissional de Medicina Veterinária, e zootecnia é um conselho só. Então, desde que registrados lá como esse profissional. Então, esse é um tema de muita polêmica, porque hoje já se tem muitos cursos de zootecnia, tem muitos profissionais formados, mas vou dizer a vocês, sendo bem sincero na opinião pessoal, a gente poderia ter muito mais aí, porque a gente ainda falta muitos zootecnistas para a gente chegar e dizer, olha, só quem pode exercer essa função é o zootecnista, porque no dia que a gente procurar, a gente não vai achar para algumas funcionalidades. E os conselhos profissionais, a legislação, ela tem que defender a população e não a profissão, né? Então, a gente tem que defender que a população tenha qualidade no seu consumo de alimentos de origem animal e que, para isso, seja o melhor profissional a cuidar da higiene, a cuidar da criação dos animais, a cuidar da ração, do melhoramento genético, seja lá de qual função for. E aí, nesse sentido, o zootecnista é o melhor profissional. Mas vou dizer a vocês, mesmo com a quantidade que a gente tem hoje, talvez não seja suficiente para a gente exigir de maneira tão enfática, como ainda hoje se exige, tem uma briga danada, porque tem muitos veterinários e agrônomos que dizem que não precisa fazer zootecnia, faz agronomia e veterinária, e aí podem exercer a zootecnia. Podem, desde que eles se registrem como profissionais zootecnistas. E muitas vezes eles não fazem isso. Quando eles não fazem isso, eles podem ser notificados. Eles se registram como agrônomos ou como veterinários, e não como zootecnistas. Certo? Depois a gente pode falar mais um pouquinho sobre isso, eu posso mais esclarecer, mas de forma geral é isso. Oi. O zootecnista pode se registrar como agrônomo e atuar em algumas áreas dele também, não, né? Não. Inclusive, não existe área muito específica, sabe? Quem foi que falou? Foi Gustavo, foi? Foi Iveson. Iveson. Porque as áreas de atuação, elas são bem multidisciplinares. Então, tem ações que qualquer profissional formado ele pode executar. Mas precisa ter competência para fazer. Eu citei um exemplo aqui bem comum, que todo mundo sabe, formular uma ração para um animal. Não é com a formação básica do engenheiro agrônomo e a formação básica do veterinário, eles não sabem formular. Só para citar um exemplo. Eles podem até tentar, mas eles não sabem formular uma ração de qualidade. Eu digo isso porque eu sou professor desses dois cursos também. Então não dá para a gente comparar a formação que a gente tem para formular uma ração, a formação do curso de zootecnia em relação à agronomia e veterinária, né? Existem situações tipo clinicar, fazer a clínica de animais, né? Medicar animais, que é função exclusiva do médico veterinário, e aí o zootecnista não pode exercer. Não pode. Só o veterinário. Existem funções como fazer uma receita de assinar uma responsabilidade técnica de um defensivo agrícola. Isso só o agrônomo pode fazer. O zootecnista, nem o veterinário pode fazer. Mas existem funções que são amplas. Qualquer um pode ser responsável técnico de uma fazenda, né? Ou de uma agropecuária, de um local de venda. Isso o zootecnista pode fazer, o agrônomo pode fazer, o veterinário pode fazer. Mas quem é que tem a melhor formação? Isso quem vai diferenciar é o mercado, né? O consumidor, o mercado é que vai dizer quem vai ser o melhor. Por isso que eu não tenho nenhum tipo de medo, nem receio de competir na área da zootecnia com qualquer outro profissional. Porque, com certeza, a formação que o zootecnista tem é bem melhor. Claro, existem profissionais top, né? Você tem bons veterinários que trabalham na área da zootecnia, que se especializaram na área da zootecnia, que fizeram seu mestrado na área da zootecnia, doutorado, e são bons profissionais na área.
E é inegável que se ele for competente na área, ele tem que assumir mesmo. Eu não discordo, não. Né? E se tiver um zootecnista só porque a formação dele é de zootecnia, ele vai ser melhor do que um cara que trabalha melhor na área dele. Não. E isso depende individualmente de cada pessoa. Certo? Eu acho que a gente consegue, enquanto zootecnista, mostrar nosso trabalho quando a gente mostrar nosso valor, quando a gente mostra o nosso trabalho. E aí não precisa ter medo de nada, gente, em relação a isso. E cada vez mais, eu sendo sincero, tem menos veterinário trabalhando na zootecnia e menos agrônomos. Isso acontece muito nos antigos. Os caras de 30 anos atrás de formado, que ainda trabalharam na área de zootecnia e não querem deixar. Né? Então tem muito disso ainda. Mas os novos não. Os novos está muito diferente a formação. Tranquilo, Iveson? Tranquilo. A gente pode conversar mais, depois vocês podem perguntar também no final aqui na nossa apresentação. Bom, continuando, eu falei sobre a Sociedade Brasileira de Zootecnia. Era uma reunião, né, de vários pesquisadores, até hoje ocorre anualmente. Né? Ela teve como seu primeiro presidente o professor Otávio Domingues, que era um engenheiro agrônomo, ou seja, o primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Zootecnia é um engenheiro agrônomo, porque não existia nenhum zootecnista, né, no Brasil. E isso, ele foi o primeiro presidente. A primeira reunião foi feita em Piracicaba, em 1951, e esse cara, Otávio Domingues, é considerado o pai da zootecnia brasileira, né? O cara que criou o primeiro curso de zootecnia. Anualmente, essa reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnistas é um congresso muito legal, gente, muito bom, discute muito sobre novas técnicas, tudo que tem de novo. E acontece também um outro evento, que é o Congresso Brasileiro de Zootecnia, chamado também Zootec. Eu mostrei esse cartaz aí, pequeno, sobre a zootecnia, que ocorreu em 2018, pela primeira vez ocorreu junto, né, o Zootec e a reunião da SBZ, em Goiânia, né, em Goiás. Eu fui, foi muito bom nessa época. Em 2019 já foi separado, né, cada ano, em uma região do país, em um estado. A gente já teve o Zootec aqui em Alagoas, em 2011, ele sai migrando para cada estado. Esse ano não teve, gente, não teve nem Zootec, nem SBZ devido à pandemia, mas vai ter um evento, se eu não me engano, um evento online sobre zootecnia, feito pela Associação Brasileira de Zootecnistas. E ano que vem disseram que vai ter presencial, se eu não me engano, em Manaus. Cada ano vai pulando para uma região, é bem interessante. Né? Essa reunião se reúne zootecnistas e profissionais que trabalham na área de zootecnia do Brasil todo. Então, imagina reunir 3.000, 4.000 pessoas num local só para discutir a profissão. Então, é bem interessante mesmo. Eu costumo sempre ir todo ano. Às vezes, principalmente quando é no Nordeste, que é mais próximo, mais fácil de ir. A Sociedade Brasileira de Zootecnia, ela também é quem edita e faz a Revista Brasileira de Zootecnia, que é uma revista científica também, das mais conceituadas da área de produção animal no Brasil e também no mundo. Né? Tem essa responsabilidade. Então, tudo que a gente faz de novas pesquisas na área de produção animal, de qualquer animal, é publicado na Revista Brasileira de Zootecnia. Ok? Em Alagoas, como é que anda? Eu acho que eu pulei alguma coisa aqui. Ok. No Brasil, como é que anda? Depois eu vou voltar aqui no slide, que eu acho que mudou aqui. No Brasil, hoje a gente tem 107 cursos de graduação em zootecnia. No Amapá a gente não tinha, mas já existe agora. Em todo o Brasil tem. Muitos dos cursos são concentrados no Sul e no Sudeste, mas está crescendo muito no Nordeste e no Centro-Oeste também. Né? Tem bastante curso de zootecnia de graduação. Quase 80% deles é pública. Né? Dessa média, são 35 mil egressos que são formados, né, de zootecnia. 17.500 estudantes, quer dizer, 35 mil já foram egressos, né, ou seja, já se formaram em zootecnia, nem todos atuam, né, mas é uma quantidade ainda pequena, se a gente comparar o tamanho do Brasil, para a gente comparar que a gente tem aí outras profissões correlatas como agrônomos e veterinários, eles têm mais de 10 vezes a quantidade de zootecnistas no Brasil, mas também são cursos centenários, né? Nós temos poucos anos, 50 e poucos anos só de vida, então tem pouco tempo aí de vida o curso de zootecnia, tem muito espaço aí para crescer. Temos mais ou menos 17.500 estudantes, né, que entram na universidade e 6.600 vagas
anuais. Desculpa, 17.500 estudantes no curso de zootecnia atualmente e 6.600 vagas anuais de zootecnia que são colocadas nas universidades, nas faculdades. Em Alagoas, qual é a situação da zootecnia? Em Alagoas a gente tem 3 cursos. Temos o curso nosso do SECA Rio Largo, né, na UFAL. A gente oferta 70 vagas por ano, são 35 por semestre. Né, cada semestre 35 alunos entram no curso. Não necessariamente são 70 que se formam. Na UFAL Arapiraca são 50 por ano, também em 2 entradas, 25 por cada turma. E na UNEAL, que é a Universidade Estadual de Alagoas, em Santana do Ipanema, também tem um curso de graduação em zootecnia de 40 alunos por ano. Temos um curso de mestrado, mas ele está em desativação. Estamos trabalhando para criar um novo curso de mestrado, né, no próprio SECA. Aí tem a foto das 3 instituições, né? A foto do SECA, uma foto da UNEAL e de Arapiraca, quando foi feito o curso de zootecnia. No mundo também existe zootecnia, às vezes com outros nomes, né? Por exemplo, em Portugal, o curso de zootecnia ele é chamado de engenharia zootécnica, né? Bem curioso, lá uma vez num congresso de zootecnia, esse congresso brasileiro de zootecnia, foi discutido a mudança do nome de curso de zootecnia para engenharia zootécnica, e terminou mantendo o curso de graduação em zootecnia e não mudar para engenharia zootécnica. Afinal, a zootecnia é muito mais do que somente engenharia, mas em Portugal se mantém esse nome lá ainda, engenharia zootécnica. Em outros lugares como Cuba, Argentina, Chile, em vários outros locais também existe a zootecnia. Às vezes a graduação é um pouco diferente, gente. Por exemplo, no México existe o curso de ciência animal, que é o curso de zootecnia, mas na verdade é um curso que abrange toda a área de produção animal. Então, se você faz o curso de ciência animal, você faz lá 5, 6 anos de curso, você sai com a formação de zootecnista, de agrônomo e de veterinário de uma vez só. Né? É um pouco diferente a graduação lá. Também em Portugal, você faz engenharia zootécnica e já faz um mestrado junto. Então tem diferenças, não é como a gente sabe aqui, divide assim a graduação, depois o mestrado, a especialização. Às vezes tem diferenças lá em relação à formação, diferente do Brasil, a formação que se tem. Nos Estados Unidos tem um curso chamado Animal Science, que é o curso, não é chamado zootecnia, mas o nome lá do curso é Animal Science, o curso de graduação. Só para vocês verem que tem várias nomenclaturas e diferenças nas formações de zootecnia no Brasil. Mas em muitos outros locais do mundo existe o curso mesmo chamado zootecnia, que é parecido com o nosso. Aí vocês estão vendo o símbolo, né, o significado do símbolo da zootecnia, eu coloquei no Moodle lá, né, já postei para vocês, para que vocês tenham conhecimento. Para mim, particularmente, é um dos símbolos mais bonitos que existe dos profissões, não tem aquela cobra, nem veneno, nem nada, né? É um símbolo colorido e muito bonito, o símbolo da zootecnia, onde vem em cima o nome do curso, o trevo simbolizando a nutrição animal, a cabeça do boi, que tem que estar bem desenhadinha, porque senão fica mal feito, né? Mas simboliza a produção animal. A primeira letra do curso em vermelho, que destaca bem o Z de zootecnia, e esses elos, né, que simbolizam as instituições que estudavam a zootecnia na ocasião da criação do símbolo do curso, melhor dizendo, não assim, na criação do curso, mas existiam poucos cursos, né? Hoje não dá para fazer os 107 elos aí da cadeia de zootecnia, senão ia ficar muito grande, mas na época existiam menos cursos, e aí foi criado o símbolo da profissão, do símbolo da zootecnia. Que é esse símbolo aí, bonito, como vocês estão vendo aí. Pessoal, eu acho que eu tenho um vídeo aqui, mas não sei se vai passar, deixa eu ver aqui. Eu vou passar o link para vocês, que vai ficar mais fácil, que está aqui no PDF. Deixa eu fechar aqui a apresentação. Ok. Fechou aí a apresentação, gente? Fechou, Tudo bem fechou. agora? Fechou. Agora no WhatsApp, eu acho mais fácil. Se eu quiser, né? Eu vou postar. Agora vocês estão só me vendo, né? Tá Bom. prestigiando a sua beleza. Tá bom, obrigado. Bom, pessoal, então, basicamente, gente, como eu disse, ia ser mais rápido hoje, aqui para a gente poder falar um pouco com vocês sobre essa história e evolução da zootecnia.
Eu estou um pouco doente hoje, por isso que também preferi que fosse um pouco mais rápido, né? E aí, para também não me alongar muito aqui na minha fala. Vocês têm alguma dúvida que queiram perguntar, alguma coisa do que foi falado aí? Professor, Pode falar. o senhor poderia falar um pouco mais da Associação Brasileira, professor? Associação Brasileira de Zootecnia? Certo, deixa eu ver se... Perfeito. Eu vou falar assim, deixa eu abrir aqui para vocês, já para ficar mais fácil para vocês enxergarem aqui. Um segundo. Meu computador também está um pouco mais lento hoje. Não sei por quê. Tem dia que quando é dia de aula ele faz isso. Bom, vou abrir aqui a janela. Deixa eu olhar se vai aqui. A janela aqui do site, né, da ABZ, Associação Brasileira de Zootecnistas. Bom, vocês estão vendo aí agora? Sim, tá vendo. Agora sim. Bom, esse site aí é abz.org.br, é o site da Associação Brasileira de Zootecnistas. Ela, quando começou lá, a Sociedade Brasileira de Zootecnistas, não existia uma associação, existia um grupo de pesquisadores, principalmente agrônomos veterinários, que discutiam sobre a profissão do zootecnista. Mas depois começou a se formar zootecnistas, e esses zootecnistas começaram a se unir e dizer, a gente precisa criar uma associação para lutar em prol da nossa profissão. E isso de muito tempo, né, desde 50 anos atrás, se criou a Associação Brasileira de Zootecnistas, do qual estudantes podem também podem participar, e é a entidade que defende realmente o profissional e a profissão da zootecnia. Tem um monte de informação lá, certo? Nesse site, vocês podem se associar. A gente tem uma diretoria estadual, do qual a gente tem um representante de estudante, que é o João, talvez você já conheça, que é do Centro Acadêmico de Zootecnia, daqui da UFAL. Temos a professora Carla, que é secretária, e o representante estadual, o diretor estadual, é o Isaac, né, que é um profissional zootecnista, foi formado pelo SECA aí também, chegou a ser meu aluno, e ele hoje está trabalhando na Prefeitura do Pilar como zootecnista, e também no Centro de Controle de Zoonoses. Mas a cada 2 anos, se eu não me engano, vai mudando esse diretor, e eles dão a conformação da associação aqui no estado. Tem um grupo, inclusive, de zootecnia, chamado Zootecnia Lagoana, não sei se alguém está participando, né, daí, que tem um bocado de estudante, tem um monte de estudante, né, e serve também para divulgação de algumas coisas da zootecnia e discussão de Alagoas. Então é muito interessante também vocês participarem. Mas deixo a recomendação para que vocês entrem aí no site abz.org.br e conheçam essa associação. Inclusive, quando vocês clicarem aqui em institucional, né, ele vai dizer sobre a ABZ, a história, os objetivos, né, um bocado de informação aqui, o que é que faz, sobre a zootecnia, o que é, o ensino, as áreas de conhecimento. Tem muita informação. Professor, é um site seguro. Oi. Primeiro e Pode segundo falar. período, a associação é grátis. Pronto, melhor ainda. Aí não É precisa só nem enviar pagar, o comprovante de matrícula para comprovar que você é do primeiro ou do segundo período e enviar por e-mail. Pronto, melhor ainda, né, Cíntia? Que aí não precisa pagar. E tem vantagem, às vezes vai no congresso, paga metade do evento no congresso, né? Vai para a Expo Agro, né? Fala com a Cíntia e entra também para a Expo Agro, que é local que paga, então tem essas vantagenzinhas, né? De ser Olha, quem quiser vir, associado venha da só, viu? Porque eu só ABZ. tenho 2 credenciais. Ok. Mas tem essas vantagens quem se associar. E peço que você se associe. Tem as redes sociais também da Associação Brasileira de Zootecnistas, que dão muita informação confiáveis, porque às vezes tem informação de blogueiro, de YouTube, de Instagram, que não é tão confiável, mas do site da associação é sim bastante confiável. Ok? Bom, gente, mais alguma pergunta? Vocês queiram saber aí?
Mais nada? Não, por enquanto não. Ok. Então, eu vou fazer o seguinte, gente. Fica como tarefa de casa. Vocês... Ah, sim, tem uma coisa que eu vou passar para vocês. Na verdade, eu já vou esquecendo aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou postar o link aqui agora da live da professora Carla, que fala sobre história da zootecnia. Eu não vou passar aqui agora para vocês, que vocês podem assistir qualquer hora. Eu vou colocar o link aqui na... Deixa eu olhar aqui. Olha que eu não tô nem... Ah, pronto, aqui. Sobre a história da zootecnia. Na verdade é muito curtinho, né? Mais uma live da professora Carla, né? Eu tenho um grande carinho, que foi minha colega de turma, né? Foi muito minha amiga ainda hoje. Já tem data para a primeira B1? Tem não, viu? Ainda nem sei a data. Eu tô torcendo que essa gripe que eu tenho aqui não seja Covid e a gente possa ter aula na próxima semana, tudo normal, e eu não piore, que eu tô morrendo de medo aqui de estar gripado nessa época. Bom, e aí eu não sei também que data que vai ser as coisas, certo? A gente vai andando aqui e vendo as coisas, ok? Espero que demore. Não vai ser no período normal, daqui a um tempinho, daqui a pouco vai ser. Eu aviso antes, não vou fazer de surpresa, tá bom? Postei o link aí do YouTube, certo? Do site o site, acho que do Instituto Federal, mas que tem essa live falando sobre história da zootecnia também. Muito curtinho, uma parte inicial do que a gente falou, mas vocês podem ver aí. Vou postar no YouTube, postar no grupo do WhatsApp também os links de alguns vídeos para vocês assistirem e desse vídeo também sobre a história da zootecnia. Ok, gente? No mais, era mais isso que eu queria passar para vocês. Alguém tem mais? Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu acho que por hoje é só. Peço que vocês vão visitar a Expoagro, aproveitem, mas continuem se protegendo aí contra o Covid-19. Ok? Não mais, gente? Nem mais nenhuma pergunta? Ok. Então, se não mais, agradeço a atenção de vocês. Um grande abraço para todo mundo, gente. Eu tô saindo agora, tô indo pra Expoagro, viu? Eu tô saindo agora, tô saindo agora. Tá certo. Tchau, professor. Tá ok, então. Tchau, gente. Até mais. É.